Vamos. Convido os irmãos que estão com suas Bíblias aí, apostos, possam, juntamente comigo essa noite, nós vamos trazer uma palavra de esperança ao nosso coração, uma palavra que nos remete à realidade daquilo tudo que nós cantamos essa noite. Nós vamos juntos abrir nossas Bíblias no Salmo 110, para que nós possamos ler este salmo e juntos meditar nele. Salmo 110, versículos de 1 a 7. Espero que os irmãos tenham encontrado aí em casa. Vamos ler então o Salmo. O Salmo diz assim, tem como título sugestivo aí na Bíblia, né, Almeida, o reino e o sacerdócio do Messias. E diz assim, disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará reis. Ele julga entre as nações. Encheais de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe da torrente e passa de cabeça erguida. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra e ela é viva. E quando nós paramos diante dela, nós somos edificados no Senhor, que é a nossa base. Nós pedimos mais uma vez que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor abra o nosso coração, que o Teu Espírito Santo nos capacite a compreender e nos aproximar, o Pai, da Tua vontade e do Teu querer, descrito na Tua palavra. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vou pegar aqui. Irmãos, o Salmo 110, ou o Salmo que nós acabamos de ler, é um Salmo de Davi, apesar de termos aí algumas contestações com relação ao autor do Salmo. Ele é um salmo de Davi. Ele é atribuído à pessoa de Davi. E quis o compilador dos salmos, que todo mundo também, os estudos apontam, foi Esdras, né? Que pegou os salmos, compilou os salmos, dividiu nesses 5 livros, os quais compõem os 150 salmos. Ele colocou o Salmo 110 no grupo do livro 5, onde foi muito usado no contexto depois que o povo voltou do exílio na Babilônia. Ou era um contexto quando ele montou os salmos, e os últimos salmos são salmos de louvores, de adoração ao Senhor. São grande maior parte desses salmos, né, do 107 até o 150, são salmos de adoração. Nós temos aí o Salmo de degrau, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Temos esses 2 salmos de Davi, que é o Salmo 109 e o Salmo 110. E nós vemos grande parte do Salmo. Acredita-se que ele tenha feito isso intencionalmente, sendo que Davi era um rei hebreu, um rei judeu, que era um grande homem inspirado por Deus e compôs muitos salmos, né? Então Davi, ele escreve esse salmo, e esse salmo tem uma marca interessante, porque no Oriente Próximo, aonde o povo israelita está inserido, há muitos outros escritos parecidos com esse. Há muitos outros oráculos. Na Síria se acham grandes
escritos proféticos dos profetas assírios no Egito também. Grande parte do que está escrito aqui é muito conhecido nos contextos do Oriente Próximo. A gente vai caminhando e a gente vai conhecendo. O fato é que o povo do Senhor tinha acabado de voltar de um exílio e o povo não via perspectiva. Eles estavam desanimados. Eles estavam tristes de fato. E esse salmo ele nos lembra. Ele nos lembra de quem é o governo. De quem está governando. E de quem vai, no momento certo, submeter todo o mundo ao seu governo. Mas esse novo rei, ele tem uma marca, ou pelo menos duas marcas, que nenhum outro rei israelita teve. E a gente vai junto caminhando aprender que ele também, além de ser um rei, ele era um sacerdote. E à medida que a gente vai conhecendo e descrevendo o Salmo, a gente não consegue imaginar outra pessoa que responda tão bem este Salmo como a pessoa de Jesus Cristo. Davi, então, está olhando profeticamente para o seu filho maior, aquele seu filho que viria muitos anos ou muitas gerações depois, o próprio Senhor Jesus Cristo. Então ele diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor. Esse Senhor, esse primeiro Senhor, o qual ele fala, é Yahvé, o eu sou. Aquele que faz o pacto com Abraão, aquele que conversa com Moisés. Esse é o Senhor, o Yahvé. Disse ao meu Senhor, Adonai, assenta-te à minha direita. Davi está tendo uma perspectiva celeste aqui. Aqui ele está falando do Rei e Senhor, que está sentado à direita de Deus. Esse salmo é o salmo mais messiânico que nós temos entre os salmos. Ele é citado inúmeras vezes no Novo Testamento. O próprio Jesus utiliza o salmo para calar os seus opositores em Marcos 12, falando que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, falava de Jesus Cristo. O próprio Pedro, quando prega o sermão onde converte 3.000 pessoas, ele fala que este salmo é de Davi e que inclusive apontava para Jesus, ou que ele aponta para Jesus. Então esse salmo ele é um salmo que nos leva a pensar, a refletir a esperança. Se eu perguntasse para você nessa noite, meu querido, minha querida, meu irmão que sai desse lado, o que você acha, qual que você acha, ou como que você acha que vai ser o desfecho desse momento em que a humanidade tem vivido? A gente tem visto as inúmeras pessoas tentando dar respostas. A gente tem as pessoas especulando o que será e o que não será. O fato é que esse episódio nos pegou desprevenidos. Esse episódio nos pegou quando parecia que tudo estava bem. Parecia que nós caminhávamos muito bem. Parecia que nós estávamos tranquilos. O homem vinha se tornando cada vez dono de si mesmo. O homem vinha cada vez se tornando o centro de tudo. E apenas um vírus, invisível, um inimigo pequeno, nos deixa com uma interrogação enorme na cabeça. Então a gente vai parar nessa noite, olhar para o Senhor e perceber que tudo está sobre Ele, ou debaixo da sua vontade. E que no momento certo, Ele vai vir e decretar a sua vitória final. Então disse o Senhor a meu Senhor. Yahvé disse ao Senhor de Davi, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Nós muitas vezes temos lutado guerras ou batalhas que nós já entramos
muitas vezes perdidos. Algumas vezes é desanimador ver a perspectiva cristã do seu Deus. Algumas vezes nós ficamos tristes diante de situações onde parece que o Senhor não está agindo, não está intervindo. Mas aqui, Davi, olhando profeticamente, o Senhor promete ao Senhor de Davi que se assente do seu lado direito e que ele mesmo iria consumar a vitória deste Senhor. Então, no versículo 2, Davi, olhando profeticamente, fala assim: olha, o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. O Senhor enviará de Sião. Sião é a capital, o Monte Sião, onde ficava o templo, onde ficava, inclusive, o lugar de onde o rei governava. Esse Monte Sião é de onde o Senhor expandiria o seu reino. Era de onde ele submeteria todos os seus inimigos debaixo dos pés de Adonai, debaixo dos pés do Senhor de Davi, debaixo dos pés desse rei que seria o que está instituído pelo nosso Senhor Deus. Então o Senhor fala ao Senhor de Davi: olha, eu vou colocar os inimigos debaixo dos teus pés, e tu vai dominar a partir de Sião entre todos os teus inimigos. E ele fala que esse Senhor e esse rei teria um exército. No versículo 3 ele fala assim que esse exército é um exército voluntário. E aqui a gente pode abrir um parênteses, porque essa é a parte que nos toca. O exército voluntário desse rei. Se nós entendemos, e como de fato é, que Jesus Cristo é esse rei Adonai, esse rei o qual o Senhor estabeleceu para governar o mundo, nós temos que ver algumas marcas do seu exército, ou dos seus súditos, os quais servem ao seu exército. Então eles se apresentarão voluntariamente. É um povo voluntário, com ornamentos santos, ou com vestes santas. E serão muitos. E o jovem aqui, a última palavra, a palavra jovem significa vigor, força. Será um exército voluntário, um exército santo e um exército forte. A gente pode parar e nos perguntar nesse momento: que tipo de soldado nós temos sido como súditos desse rei que é o Senhor? Nós temos sido, e aqui a principal pergunta é: nós temos sido voluntários santos e empenhado todas as nossas forças em prol desse reino? O próprio Senhor Deus promete ao seu rei um exército que tem essas características: disposição, santidade e força para a batalha, força para guerrear. É motivo, meus irmãos, para nós levantarmos a cabeça nesse tempo difícil e entender que, assim como está lá em Apocalipse, o Senhor está à direita de Deus, o Senhor Jesus, aquele que veio, que nos comprou, que morreu por mim e por você, está à direita de Deus, governando. A vitória já está na sua mão. Os inimigos já estão debaixo dos seus pés. E que nós somos parte desse exército, o qual o Senhor nos fez parte. Mas que nós temos
algumas características que são notáveis de um exército que é do Deus verdadeiro. E nós temos visto o povo que se diz cristão, muitas vezes sendo um povo que não tem disposição, que não busca santidade, e que muitas vezes tem a disposição de colocar-se ou de gastar as suas forças como súdito desse rei, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse rei, ele tem essas marcas. Primeira marca, o Senhor como rei, o Senhor Jesus. A vitória já é dele. O próprio Deus já decretou que a vitória é dele. Quando disse que os seus inimigos seriam colocados como, a palavra correta que é banquinho. É um estrado que todos os reis daquela época colocavam debaixo dos pés. Alguns arqueólogos já acharam no Egito os estrados dos pés de um rei, onde tinha desenho dos seus inimigos. Era um símbolo de que aquele inimigo estava dominado, submetido, escravizado, derrotado sobre aquele rei. Se você olha com a perspectiva hoje, de que tudo parece que não tem rumo, que tudo parece estar descambando de mal a pior, que parece que tudo está fugindo ao controle, o Senhor Deus nos dá a luz aqui. Que parece que o mal vai vencer, que parece que as forças malignas vão prevalecer. Parece que o mal se levanta, se mostrando maior. A palavra de Deus nos diz ao contrário. A palavra de Deus nos remete a entender que o próprio Deus já decretou a vitória. A vitória está sobre o seu rei, sobre o seu filho. E esse rei não é um rei étnico, um rei estatal, um rei que está preso à vontade de um povo. Mas que esse rei, a partir do Deus, o Deus de Israel, Yahvé, a partir do monte Sião, estenderá, ou estenderia, ou já estendeu o seu reinado e o seu domínio sobre toda a terra. E graças a isso nós fomos alcançados. E hoje nós estamos fazendo parte desse exército. E que nós somos parte desse exército, que é um exército voluntário, que é um exército santo e que é um exército forte. Não porque a força esteja em nós, mas porque a força e a vitória já foram nos dadas e prometidas pelo Eu Sou. O mesmo que chamou Abraão e disse que abençoaria todas as nações da terra. O mesmo que chamou Moisés e disse que tiraria o seu povo com um braço forte. É o mesmo Deus que nos prometeu, pela sua palavra, que a vitória é do seu rei. E aí continua o texto a partir do versículo 4, esse é o primeiro oráculo. O primeiro oráculo fala do Senhor de Davi como rei. O segundo oráculo vai falar do Senhor de Davi como sacerdote. E fala assim, o Senhor jurou, e dá uma ênfase maior ainda, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui a gente tem que parar para compreender, ou muitas de nós já conhecemos, a gente tem que recapitular para pensar no papel do sacerdote. O sacerdote, ele não era uma figura exclusiva apenas do povo judeu, apesar de gente que tem familiaridade com a Bíblia entender que Israel tinha muitos sacerdotes, mas era também do Oriente Próximo ali,
E um papel, uma função de um sacerdote é ser o intermediário entre o Deus e o povo. Então, o sacerdote maior, esse sacerdote, é uma figura conhecida em Israel porque a partir de Arão, né, o Senhor instituiu a função do sacerdote, que era aquele quem fazia expiação pelos pecados do povo. Quem matava os animais, quem sacrificava os animais, quem ia até o santuário, até o Santo dos Santos para interceder pelo povo. Esse era o papel de Israel. Então, o papel do sacerdote. O sacerdote era um intermediário entre Deus e o povo. E aqui o Senhor, Yahvé, ele vem falando de um sacerdote que é tão especial, tão grande, tão perfeito, que ele fala assim, olha, o Senhor jurou e não se arrependerá. A gente vai ver que as figuras dos sacerdotes israelitas, aqui e acolá metiam os pés pelas mãos, cometiam vários erros, mas esse sacerdote, ele é tão perfeito que o próprio Yahvé não vai se arrepender de instituí-lo sacerdote. E ele fala que esse sacerdote é da linhagem de Melquisedeque. Hebreus, de 1 a 7, basicamente fala do sacerdócio de Jesus Cristo. E esse sacerdote, tão perfeito, é considerado a Melquisedeque pelo fato de Melquisedeque, quando aparece na Bíblia, abençoando Abraão, em Êxodo, ou em Gênesis, ele é alguém que não aparece do qual linhagem ele é, ou da onde ele veio, ou a sua origem não é identificada. Mas sabe-se que ele era sacerdote do Deus vivo. E ele aparece num contexto onde abençoa Abraão. Ao contrário do rei de Sodoma, que queria perseguir Abraão para matá-lo. Era um rei mau. Melquisedeque era um rei que não mostrava a sua genealogia, mas que ele abençoa Abraão. E ele juntava em si as duas funções, tanto o rei como o sacerdote. Em Israel nunca se viu um rei que juntasse as duas funções. Sendo assim, a gente só pode concluir, e como de fato eu não tenho a menor dúvida, que esse rei e sacerdote, o qual Davi olhava com a perspectiva de que seria o grande rei, o grande redimidor de Israel, ele estava falando, claro, do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. É um salmo totalmente cristológico. Enquanto um sacerdote precisava matar um animal para interceder pelo povo, esse sacerdote perfeito, ao invés de oferecer o animal, ele oferece o seu próprio sangue como um sacrifício perfeito para redimir os seus, para redimir o seu povo, de forma que ninguém tivesse mais nada a pagar. O sacrifício desse sacerdote é tão perfeito que é o único sacrifício que satisfaz a ira de Deus. Esse sacerdote, ele é tão perfeito que é o único mediador que nós temos hoje entre nós e o nosso Deus. De forma que, meu irmão, você não precisa mais estar buscando redenção em você mesmo, porque não há. Você não precisa mais estar buscando redenção nas místicas coisas, porque não está lá. Mas a redenção e o sacerdote perfeito e rei perfeito era o nosso Senhor Jesus Cristo. E apesar de ele viver de forma humilde, passar pela terra,
como um homem simples, ser morto na cruz, ao terceiro dia ressuscitado e depois assunto aos céus, não significa que ele tenha sido passado tão timidamente pela terra e que também ele não esteja lá no céu tão alheio a nós. Mas o que a partir daqui, o que o profeta salmista vai falar é aquilo que sucederá, é aquilo que está guardado, ou as coisas que estão acontecendo no porvir. Então ele fala assim que o Senhor, no dia da sua ira, ele vai vir, esmagará reis. Ele vai vir para julgar as nações e encherás de cadáver. Esmagará cabeças por toda a terra. Irmãos, apesar de parecer que tudo está fora do controle, apesar de parecer que isso não vai ter fim, apesar de parecer, apesar dos nossos olhos não conseguir vislumbrar no horizonte justiça, apesar dos nossos olhos, nossa perspectiva, não conseguir entender que a humanidade vai caminhar para um caminho de bem, porque suas próprias forças ela não pode. Um dia esse rei e sacerdote, ele vai vir como juiz. E até os maiorais. A Bíblia fala que ele vai, o profeta aqui fala que ele esmagará os reis. Os líderes. E ele vai julgar as nações. E esse dia será um dia triste, de fato, para aqueles que não são súditos desse rei. Porque serão julgados por ele. Porque sofrerão a ira desse rei. No dia da ira dele, ele vai vir e vai cobrar e vai julgar. E fala que ele esmagará cabeças por toda a terra. Esse rei juiz, ele vai vir. E a vitória dele já está decretada. Já está confirmada. Como eu já falei aos irmãos, eu tentei maratonar uma série. E quando eu vi que era 500 episódios, eu estava mais ou menos no 25, eu fui lá e assisti o último. Então eu sei como acabou tudo. Nós podemos estar vivendo, ninguém sabe em que episódio a gente está vivendo. E a gente vê sempre assim as histórias, as ficções acontecer, né? Parece que tudo vai mal, de repente aparece um herói e salva tudo. Nesse caso aqui, o próprio Deus já falou que a vitória do seu rei está decretada. E o povo de Israel, que estava desanimado, tinha sua cidade ou seu país arrasado pelos inimigos, podia olhar, ou podia abrir nesse texto do Salmo 110, e então perceber que o mesmo Deus, que a partir de Abraão, de um homem, de uma mulher estéril, criou uma numerosa multidão, mostrou o seu poder no meio das nações, transformando essa nação numa potência da época. Mas que quando essa nação pecava, ela sofria as consequências disso. Esse Deus aqui, ele garante que um dia ele vai vir. E a vitória já está decretada. Aquele que é prometido lá em Gênesis 3,15,
como que pisaria na cabeça da serpente. Ele vai vir um dia. Ele veio e era o nosso Redentor, o Rei sublime de majestade e glória, que nos redimiu, de quem nós recebemos todo o bem. Ele vai vir para julgar. E no último versículo fala que ele bebe da torrente e passa de cabeça erguida. Esse salmo talvez tenha sido lido outras vezes, quando outros reis subiram ao trono de Israel. Não se sabe se é verídico de fato, mas dizia-se que na entronização de um novo rei em Israel, ele passava por um ribeiro, bebia a água daquele ribeiro e caminhava até se assentar no trono. O que dá de notar aqui é que ele é imponente, vitorioso. Cabeça erguida significa aquele que é vitorioso, aquele que não tem a quem temer, ou que não teme a ninguém. Ele mata a sua sede e continua o seu caminho para a vitória. Então, meus irmãos, apesar de tudo parecer agora obscuro, a vitória do Senhor já está decretada. A vitória do Senhor já está consumada. A vitória da parte de Deus já foi feita em Jesus Cristo, o seu Rei. O grande rei de Israel, Davi, olhou para o grande rei da humanidade, Jesus Cristo, e escreveu tudo isso acerca dele. E hoje nós olhamos para trás e conseguimos perceber que ele falava de Jesus Cristo, a quem nós temos servido e crido, que é vitorioso, que está ao lado de Deus, à direita de Deus, governando soberano, e a vitória de quem está nele, ou a vitória desse rei, é certa. Portanto, meus irmãos, não se abalem. Como eu falei, o inimigo, ele pode até tocar o teu corpo, mas ele não pode tocar a tua alma. Parece que o mundo, nesses tempos, mostrou a fragilidade do ser humano. Mas quando nós abrimos a palavra de Deus, nós vemos o vigor e o poder de Deus manifestos. Porque tudo o que ele fala se cumpre. Inclusive a sua vitória está decretada. E se você tem andado distante, tem caminhado pela dúvida, tem sofrido por caminhos incertos, eu convido a você a olhar para esse rei, perceber que ele é o único Deus que te garante vitória. Ele é o único Deus que te garante vida. E que a vida não se limita a um reinado aqui, mas que a vida que ele quer te dar é eterna. E que ela é garantida no grande rei, Jesus Cristo, e no grande sumo sacerdote, que entregou o seu sangue por nós e nos lavou de todo o pecado. Então, que nós prossigamos nesse rei. E se for da vontade dele, já já nós vamos estar com a cura desse mal diante de nós ou manifesta a nós. E já já nós estaremos aqui no templo, louvando esse Deus com um culto de ações de graça. Mas que se de repente ele não quiser, e que nossas vidas muitas vezes findem nesses tempos difíceis,
nós podemos ter uma certeza de que Ele nos garante vitória eterna. Então não é aqui. O limite não é aqui. O grande rei é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Ele é o juiz. Mas Ele também é o Redentor. Amém? Que o Senhor possa nos dar uma semana cheia de esperança. E que você possa ter confiança de que o teu rei já tem vitória decretada. E você possa ter a mente tranquila de que a tua vitória é eterna, junto do teu rei. E que você possa ser um súdito desse rei, voluntário, santo, e que empenhe suas forças em servi-lo. Porque o reino de Deus consiste em fazer a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe grandemente. Vamos ainda orar ao Senhor. Depois nós vamos louvar o Senhor cantando novamente Teu Reino é Sempre Eterno. E vamos estar encerrando então nosso momento cultico dessa noite. Diego vai ter terça-feira a live. Terça-feira live, domingo que vem novamente. Nosso líder, o Diego, vai estar pregando à noite. Escola Bíblica Dominical, seremos eu e minha esposa, juntamente com a Joana ali, né? A Joana está na barriga da Adriana. Que o Senhor possa nos dar força e que nós possamos continuar. Senhor, o Senhor deu a graça ao teu filho Davi de manifestar maravilhosa soberania diante dele. Davi olhou, Pai, como teu filho, e o Senhor deu a ele a perspectiva do teu filho maior que veio ao mundo, que viveu no mundo, que se humilhou, que morreu numa cruz, mas que hoje tem vitória garantida eterna, ao qual nós servimos, ao qual nós temos conhecido e crido, ao qual nós temos tido, ó Pai, a oportunidade dia após dia servir ao Deus que nós temos tido o prazer, Senhor Jesus, Senhor Deus, de cultuar. E ao Deus que nos dá a certeza de vida e vitória eterna. Senhor Jesus, para aqueles que não te conhecem, esse dia será doloroso. Mas para aqueles que vivem no Senhor, esse dia será glorioso. Pai, que o Senhor continue manifestando o teu reino através da vida dos teus filhos. E que nós possamos, ó Pai, a cada dia estarmos com o coração disposto a te servir. Com o coração disposto a buscar santidade. Com o coração disposto a servir com tudo que temos e que somos, para a glória do teu nome. Porque o Senhor é o nosso Rei, que já venceu. Glória ao teu nome, Senhor. Amém.